Salve, salve galera! Vamos ver agora o que os jornalistas, comentaristas estão falando sobre a possível venda de Pedro, se ele está em negociação ou não. A gente está falando aí, né, dessa situação que o Mauro César Pereira trouxe, gente, do que o Flamengo já está aceitando propostas pelo Pedro. Antes o Flamengo dizia, o que oferecer vai ter que pagar multa, não vou aceitar. E agora o Mauro César Pereira, né, vou até pedir para o Kaique me mandar aqui essa parte da pauta, porque o Mauro César Pereira, ele soltou na coluna dele que o Flamengo já aceita propostas pelo Pedro. Segundo a informação do Mauro, tá? O cenário do Pedro no Flamengo mudou. A apuração do Mauro César Pereira, né, ela diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que ele será negociado se aparecer um clube interessado em pagar uma quantia alta. O Mauro ainda explicou, né, na coluna, que por mais estranho que isso possa parecer, a ideia seria abrir mão do Pedro e buscar um novo camisa 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que um time não tenha a bola. Apesar desse desejo do Flamengo, nenhum clube ainda manifestou esse interesse em pagar alto pelo jogador, pelo menos até agora. Na própria coluna do Mauro César Pereira, ele diz que essa proposta não chegou e que o Flamengo ainda precisaria identificar no mercado esse tal centroavante que reúna essas características desejadas. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, foi perguntado sobre o tipo de centroavante com o qual gostaria de contar. A resposta foi o Vlahovic, tá? De 25 anos, que custa cerca de 70 milhões de euros. Ele custou cerca de 70 milhões de euros quando foi contratado em janeiro de 2022. Claramente, não tem condições do Flamengo fazer um investimento como esse. Agora, tá ficando muito nítido, né, Bruno Prado, também vou querer escutar o Raí, o Piperno, que o Pedro não agrada o esquema e o estilo de jogo que o Felipe Luiz quer num atacante, né? Ô, Pilardo, primeiro, assim, eu vou começar pelo Vlahovic, que você citou aí. O Boto falou uns 10 dias atrás, que hoje a contratação dele não seria algo inviável para o Flamengo, mas o difícil seria convencer o jogador a atuar aqui. Porque o que está acontecendo lá na Juventus? Você citou o valor de mercado dele, mas foi um valor de mercado lá atrás. Foi quando a Juventus tirou ele da Fiorentina. E, ironicamente, foi o Vlahovic quem toma na Fiorentina o lugar que se imaginava pudesse ser do Pedro. Os dois chegaram a estar juntos lá na Fiorentina e o clube de Florença optou por liberar o Pedro, que na época era quase que um recém-chegado, mas o Vlahovic tinha lá a preferência. Depois foi para a Juventus, chegou a ser artilheiro lá na Itália e tal, mas o jogador claramente perdeu o espaço e está em disponibilidade. A Juventus está no mercado, está tentando contratar. Precisa reforçar o time, ficou evidente isso no Mundial. Então o Vlahovic é uma das cartas da Juventus na mesa para quem estiver interessado. Aí o Boto deu essa entrevista. É evidente que... Imagina o seguinte, logo antes de sair... Talvez não fosse tão inviável para nós, mas o problema seria convencer o jogador para atuar aqui. Agora, no caso do Pedro, hoje, ter perdido espaço no Flamengo, e para mim isso tem ficado cada vez mais nítido nesse Mundial, especialmente no último jogo, que nem entrou, né? Isso se deve à forma diferente que o técnico do Flamengo, enfim,
implantou no time. É um Flamengo que pressiona mais, é um Flamengo que exige mais dedicação dos homens de ataque nesse trabalho de pressão, também de recomposição. E o Pedro, um excelente jogador de ótima técnica, um exímio finalizador, não é um jogador com essa mobilidade que o jogo do Felipe Luiz exige. Então, talvez por isso ele tenha já emitido claros sinais de que o Pedro, de fato, não é prioridade nesse time dele. Não é só pelo problema do jogador estar voltando de lesão. É óbvio que isso influi, é claro que isso impacta. Não é ainda o Pedro, do ponto de vista físico, o mesmo jogador de um ano atrás. Agora, essa opção dele também deve-se a uma questão tática. Ele vai procurar um atacante de mais mobilidade, um cara mais móvel, um jogador mais rápido e que possa ser mais exigido nesse trabalho de pressão. E tem outra coisa também, gente. O Vlahovic, que o Pipero falou que tá aí no mercado valendo 25, 30 milhões de euros. Cara, Bruno, Raí, se o Flamengo tá enchendo o bolso, o Flamengo precisa gastar, gente. Precisa gastar. Porque, vai vender o Gerson e não vai contratar ninguém. Porque o Flamengo não tem mais volante. O De La Cruz não dá para contar. Nunca se sabe se ele vai estar em forma ou não, se ele vai estar machucado ou não. Pulgar machucado, Gerson indo embora. Só fica Jorginho, Everton Araújo, o Alan, que meu Deus do céu, acho que tem implicância, mas não dá para aguentar o Alan no Flamengo, jogando o que ele joga. Aí joga 2 joguinhos mais ou menos, começam a falar, viu, como o Alan pode entregar? Pode entregar o quê? Não jogou foi nada no Flamengo desde sempre, o Alan. Então o Flamengo hoje tem só o Jorginho. Do nível do Flamengo, o nível que o Flamengo quer chegar, ele tem só o Jorginho. Everton Araújo erra sem parar, Alan entrega a paçoca sem parar, sempre o Alan quer entregar alguma coisa. Não adianta fazer essa cara de babaca, não, Pipero. É meu conterrâneo, pô. Você está falando mal do meu conterrâneo, o que é isso? Aí vamos lá. Como é que o Flamengo não vai contratar alguém? Para jogar no meio campo. Que aí o Mauro César Pereira falou que pode ser o Carrascal. Me desculpa, gente. Não é nível para ser substituto de Gerson, para ser substituto do Pulgar. Não é. Aí a mesma coisa no ataque. Se o Flamengo vender o Pedro com o dinheiro que o Flamengo tem que contratar um cara tipo o Vlahovic mesmo. Não dá para vender o Pedro para contratar o Juninho do Azerbaijão. Com todo respeito, gente. Mas é fazer um torcedor de otário. Bruno Prado e Raí. Me parece também, Pilhado, que o Flamengo não tem muito desejo de ter um camisa 9 com essas características. O Flamengo, que eu digo o Felipe Luiz, né? Porque ele não até aqui não tem usado muito o time nesse sentido, para ter um centroavante. Até por isso, esse status aí de negociável do Pedro nesse momento. Então a tendência é que seja um Flamengo que vai ter ali no comando de ataque um cara mais móvel, Bruno Henrique, Plata, ou algum outro que possa se adaptar a essa posição. Então não sei se necessariamente saindo Pedro vai se buscar um centroavante, como citado aqui, por exemplo, o Vlahovic. Porque ele é um centroavante muito parecido com o Pedro, é um centroavante, um jogador de área, é um 9. Um cara para jogar na referência. E o Felipe Luiz não tem utilizado muito. Então, se desfazer de um centroavante para contratar outro com características parecidas, não me parece fazer muito sentido, né? A menos que o Flamengo vá contratar um outro camisa 9, um camisa 9 com outro estilo de jogo, né? Aí pode até ser um cara como, sei lá, Marcos Leonardo. Tô falando de característica, não necessariamente este jogador. Ele tá lá no Al Hilal e tirar de lá é muito difícil, né? Mas um jogador com essa característica, um 9 que sai da área, se mexe, pressiona, é forte fisicamente, o Marcos Leonardo reúne todas essas características e ainda é um jogador, na minha visão pelo menos, bastante técnico, né? E em relação ao Gerson, a gente também não pode perder de vista que nos últimos tempos, ou na temporada inteira, o Gerson tem jogado como aquele meia pelo lado direito, né? Ele não tem jogado na dupla de volantes. Então, o Carrascal, não estou dizendo tecnicamente, mas do ponto de vista da característica, ele pode ser um substituto para o Gerson para fazer a mesma função. Esse meia pelo lado direito ali, né? Naquela linha de 3 armadores, que tem o Arrascaeta, o Luiz Araújo na esquerda, foi assim em alguns jogos, e o Gerson na direita. Então, o Carrascal pode fazer essa função. Para a linha dos volantes, você tem o Jorginho, que chegou agora, tem o De La Cruz, que voltou de lesão, jogou um pouquinho no último jogo,
E essas outras opções aí que são composições de elenco nesse momento, né? O Everton Araújo, o Alan, enfim. Talvez o Flamengo, de fato, vai precisar olhar para essa função, para essa posição, principalmente com a baixa do Pulgar, para fazer uma contratação, trazer um jogador, ou esperar e tentar avaliar se o De La Cruz vai poder ser esse jogador para atuar ali ao lado do Jorginho, né? Fazer uma dupla Jorginho e De La Cruz. Acho que se estiver bem fisicamente pode funcionar, mas estar bem fisicamente é tudo que o De La Cruz não tem conseguido desde que ele chegou ao Flamengo, né? Então, de fato, o Flamengo tem algumas questões aí para resolver nesses próximos dias, principalmente se for se desfazer do Pedro. Mas eu tenho essa sensação de que se o Pedro de fato for vendido, for negociado, o Flamengo não vai buscar um centroavante, um 9 igual ao Pedro, que é, no caso, um jogador como o Vlahovic, por exemplo, ou outro, que possa ser uma referência, um jogador de área. Acho que o Flamengo vai buscar, se for contratar, um atacante com outras características que complementem mais o que pensa o Felipe Luiz de futebol. Ô, Bruno, eu vou querer. Bom, galera, é isso aí. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer, né? Se vai se desfazer do artilheiro, do grande artilheiro que foi da temporada passada do Flamengo. Se ele fizer isso, eu acho que vai sair perdendo, que é um grande jogador. Mas quanto é? O que vocês acham?